Vamos conversar hoje com a professora e administradora Ana Shirley França, que vai falar conosco a respeito de um artigo que já está no Espaço Opinião, no nosso site aqui no CRRJ, que fala de empresas que aprendem e o ensino à distância nas organizações. É claro que essa entrevista vai ser um pequeno apanhado desse artigo e as outras informações você pode ver de maneira completa no site. Como vai, Ana Shirley? Tudo bem? Tudo bem, obrigada por me convidarem a estar aqui com vocês. É sempre um prazer tê-la conosco, já é a nossa entrevistada de longa data, né? Tem sempre algum conhecimento novo para trazer para os administradores. E hoje a gente vai falar um pouquinho de ensino à distância, né? Aqui no CRRJ nós temos a Universidade Corporativa do Administrador, mas para a gente falar um pouquinho mais sobre o que é essa universidade, esse trabalho que desenvolve, é importante que antes o administrador saiba o que é o ensino à distância, de que maneira ele se dá e qual a importância dele para quem já é um profissional. Sem dúvida. É muito importante falar sobre isso, porque a nossa cultura, ela é uma cultura presencial. Então, é muito difícil para aquele que nunca atuou ou estudou por meio da educação à distância perceber qualidade, perceber que fará e terá sucesso na aprendizagem que deseja realizar. Então, é importante falar isso. A educação à distância possibilita as mesmas qualidades que a modalidade presencial. E mais ainda, ela possibilita que aquele que esteja num local bem afastado de um centro urbano, que uma pessoa que esteja num processo de falta de tempo ou que não consiga realizar uma educação presencial conforme desejaria, ter acesso a um processo contínuo de aprendizagem. Então, esse aspecto é muito bom frisar. A educação à distância, ela veio para democratizar a educação de um modo geral. Aqueles que antes não podiam ou não tinham acesso à educação por meio das salas de aula, por meio das instituições presenciais, hoje, através da educação à distância, tem a capacidade e a possibilidade de estudar. Eu acho isso algo muito valoroso para a educação à distância. Quando a gente fala dessa dificuldade da distância, automaticamente a gente começa a lembrar das crianças que moram muitas vezes no sertão e que precisam se deslocar às vezes por horas, caminhando ou de barco. Mas na cidade grande isso também acontece, né? Principalmente em função das mais diversas tarefas que nós realizamos hoje. E o adulto muitas vezes gostaria de continuar estudando, mas tem algumas dificuldades. Você vem estudando sobre esse assunto. Como é que é essa situação atual, né, do adulto diante desse desejo de continuar se desenvolvendo na sua área profissional através dos estudos? Perfeitamente. Nesse estudo que eu realizei, por meio do artigo que eu produzi, eu mostro alguns aspectos importantes em relação a essa necessidade que o adulto tem de se manter atualizado, aperfeiçoado. Então, aquele tempo em que se estudava e automaticamente estava pronto para o mercado, ele terminou. Hoje, qualquer profissional recém-saído da universidade, ele precisa ter a percepção que estudar é para sempre. E é nessa perspectiva que o adulto precisa se pautar hoje, sabendo que não existe finalidade de estudo. Já que nós estamos numa sociedade dinâmica e que mudam os conhecimentos a toda hora, é preciso que nós estejamos o tempo todo em atualização. E por isso eu vejo a nossa Universidade Corporativa do Administrador como uma grande possibilidade para todos nós administradores, não só aquele que está iniciando, mas aqueles que já estão dentro da área, no mercado, atuando,
e que precisam a todo momento se atualizar, não é? Então, essa é uma perspectiva, a educação contínua, e perceber que a educação à distância, ela realmente pode trazer contribuições de qualidade para todos nós profissionais. A Universidade Corporativa do Administrador, ela hoje não atende apenas ao Rio de Janeiro, ela atende diversos estados do Brasil nessa parceria feita com o Rio de Janeiro. E talvez um dos questionamentos que tem acontecido, não só aqui conosco, mas em outros estados, é a importância de estudar quem é esse adulto, né? Então, hoje existe a ciência da andragogia, parece um nome diferente demais, não é isso? O que isso significa e o quanto isso é importante para nós, hoje, entendermos um pouco mais para atender melhor o administrador? Foi muito bom você ter perguntado sobre isso, porque através dos meus estudos eu tenho percebido que a andragogia pode contribuir e muito para que nós possamos entender não só a educação à distância como um todo, mas os problemas que a educação à distância vivencia no momento. Ensinar adultos não é a mesma coisa que ensinar crianças. O adulto aprende sobre duas perspectivas: necessidade e interesse. Se o aluno adulto não percebe que ele tem necessidade de aprender aquilo, ou que existe algo que vá contribuir, ou que ele veja o que vai ganhar por meio do que vai aprender, pode deixar de lado, porque o aprendizado não se dá. Então é muito interessante perceber isso, porque essas características e princípios que a educação à distância propõe vão bater com aspectos da andragogia, porque no nosso país o que mais se desenvolveu foi justamente a educação para adultos, o ensino médio ou o ensino superior. Então nós vamos ver que a maior quantidade de cursos, os maiores investimentos na área da educação à distância são justamente no ensino médio e no ensino superior. E quem são os nossos receptores? Os adultos. Por isso nós precisamos estudar a andragogia sim, conhecer muito bem o que ela traz de contribuição para todos nós, e que eu tenho certeza que se nós fizermos um estudo mais apurado sobre a educação para adultos, nós vamos ver que muitos problemas da educação à distância das universidades corporativas irão se minimizar ou até desaparecer. Você tem mais de 30 anos de magistério, atuou em sala de aula junto dos alunos universitários nos mais diversos cursos, foi minha professora, né, na área de jornalismo. E hoje você está à frente desse projeto de educação à distância. Como é que é isso para a professora Ana Shirley, sair da sala de aula e trabalhar nesse mundo virtual? Veja, eu não tenho cargo de gestão diretamente superior na área de educação à distância, mas eu hoje estou trabalhando com alunos à distância, é o meu grande foco docente hoje, e não deixei a pós-graduação presencial, mas a graduação presencial sim, não é? Foi um prazer tê-la como minha aluna e muitos outros que ao longo desses anos eu tive o prazer de ser professora. Mas eu diria a você que hoje eu percebo que a minha contribuição no ensino à distância é mais efetivo, porque eu tenho a possibilidade de falar para brasileiros que nunca tiveram oportunidade de ir a uma universidade porque não tinham a universidade próxima. Hoje eu posso dar aula para homens e mulheres que já fizeram outros cursos e gostariam muito de complementar o que estudaram,
Por meio da educação à distância, hoje eu tenho a possibilidade de falar para donas de casa que não tinham tempo para se dedicar ao estudo porque não podiam sair de casa por causa dos filhos. Então, eu acredito que eu fiz uma mudança e estou feliz com a mudança que eu realizei, porque eu acredito que a educação à distância contribui efetivamente, não só para a democratização da educação como um todo, a educação brasileira, mas também para muitas pessoas que não tinham a possibilidade de estudar. Professora, muito obrigada por essa conversa conosco. Mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco? Não, eu apenas fico à disposição de todos. Eu sempre estarei aqui no CRA trazendo contribuições tanto na área de educação à distância como na área de comunicação, que é minha área de pesquisa, e espero no futuro muito próximo trazer os resultados de uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo agora, que tem a comunicação como suporte na Universidade Estácio de Sá. Chama-se Educação à Distância e Evasão, Interações, Pertencimento e Relacionamentos. Vamos ver se nós chegamos a um resultado bastante satisfatório. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a todos. Enquanto esse estudo ainda não chega, você pode ler o artigo no Espaço Opinião, Empresas que aprendem e o ensino à distância nas organizações. Nós ficamos por aqui com essa entrevista, outras informações a respeito do CRA-RJ e também da educação à distância através da Universidade Corporativa do Administrador, você pode ver no nosso site. Até a próxima!